O Banco Mercantil trouxe um lucro recorde no segundo trimestre deste ano, conforme o balanço divulgado. O lucro líquido da companhia subiu 13% na comparação com o mesmo período do ano passado. O montante atingiu 275 milhões de reais. O Banco Mercantil destaca que foi o 15º recorde trimestral seguido. Já as receitas de prestação de serviços da companhia foram de 363 milhões de reais. É uma alta de 76% em 12 meses. Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido em 12 meses foi para 41,4%. No seu relatório, o banco afirma que os resultados deste segundo TRI mostram que a instituição segue crescendo com consistência e rentabilidade. A companhia cita também que o cenário exigiu adaptação do setor. E para repercutirmos estes resultados financeiros, falamos agora justamente com o diretor financeiro do Banco Mercantil, Paulino Rodrigues. Obrigado pela participação, meu caro. Um ótimo dia a você. Bom dia, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria entender quais são essas adaptações que vocês estão tendo de fazer na operação para se encaixarem com o atual cenário macroeconômico brasileiro. Vocês falam de ajustes, continuam apresentando crescimento de receita, de lucro, manutenção dessa rentabilidade alta para o setor, mas falam em mudanças necessárias. O que vocês estão tendo de mudar para acompanhar o ritmo brasileiro? Bom, acho que começando pelo macro, Gabriel, a gente atravessa um momento bastante sensível do ciclo de crédito. O endividamento das famílias e das empresas do Brasil, se nós pegarmos, por exemplo, a série do Banco Central, que começou em 2011, ele está na máxima histórica. O último dado disponível, né, que é o dado de junho, atingindo 7,6%. Como eu falei, esse dado é compilado pelo Banco Central há 15 anos e nunca nós atingimos um patamar superior a 7%. E tivemos aí períodos como a pandemia, tivemos um outro período bastante sensível para o crédito, que foi 2015, 2016, ali quando antecedeu o período do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em nenhum período a gente chegou nesse patamar de endividamento. Então, naturalmente que a gente tem que ter muito cuidado com a atividade creditícia, nós, bancos, né, que fazemos isso da vida, para que o crescimento se dê de forma sustentável. Além disso, é claro, a manutenção da Selic em patamares elevados, em que pese a redução que tivemos ontem, a expectativa de termos mais uma em setembro, para 13,75, ainda é um patamar bem mais elevado do que aquilo que a gente imaginava no final do ano passado, por exemplo. Então, isso no que diz respeito ao macro. No que diz respeito ao setor, né, ou ao micro, foi muito noticiado na imprensa uma série de mudanças pelas quais o INSS e também o consignado privado têm passado ao longo desse último ano e meio, né? Então, desde mudanças no processo operacional do consignado INSS, lembrando que esse é o nosso principal cliente, né, o cliente de mais de 50 anos, o aposentado e o pensionista. Então, nós passamos por mudanças que envolveram desde mudanças biométricas no processo, até mudanças nos tetos de taxa, seja do consignado INSS, seja do consignado privado, que é um produto mais novo, que ainda está amadurecendo, e que também passa por mudanças operacionais. Temos o Desenrola 2.0, né, nos últimos meses, que também mexeu um pouco nas regras desses produtos e em tetos de taxa. Então, sem querer me estender muito aqui, o fato é que nós e o setor, de maneira geral, temos que ter meios de adaptar rapidamente para continuar crescendo e, especialmente, crescendo, entregando o nível de rentabilidade que nós temos tido a oportunidade de entregar aos nossos acionistas, o que nos deixa bastante orgulhosos, devo acrescentar, em um momento assim tão adverso. Paulino, inclusive, 15º recorde consecutivo. Diante dessas mudanças, vocês acreditam na sustentabilidade desse crescimento contínuo do banco? O que vocês falam com os analistas e até com os investidores mais próximos sobre para onde o banco vai, qual que é a direção desse crescimento e qual que é a estrutura desse crescimento? Você mesmo fala de mudança da estrutura creditícia, já que a gente teve mudanças de regras, mas também mudança da macroeconomia brasileira. Exato. Não, estamos trabalhando para isso aqui, Gabriel. Queremos dar sequência a essa série. Essa série começou com um lucro, à época, eu recordo, de 40 milhões de reais no trimestre, né, lá no segundo trimestre de 2023, e agora estamos chegando aí a 275 milhões no segundo tri de 26. Então, claro que queremos seguir, mas é claro que também a gente tem que se adaptar a esse cenário que a gente falou para você.
Então, a gente está imaginando aqui que esse ciclo mais desfavorável do crédito ele vá seguir pelo menos até 2027. Isso é do jogo, a economia tem ciclos, os setores também têm seus ciclos, e nós temos que ter a inteligência de nos adaptar, tirar o pé no crescimento quando necessário e aproveitar as oportunidades de crescimento quando elas se apresentam. Mas a gente está antevendo, sim, aí diria assim, 2 trimestres ainda em meio a esse cenário, mas aonde a gente pretende continuar crescendo e entregando retornos consistentes aos nossos acionistas. Você menciona a estrutura de principais clientes que são atendidos hoje pelo Banco Mercantil. Nós tivemos uma novidade há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás é que o tempo passa devagar. Mas tivemos a novidade do consignado privado. Houve uma adaptação do mercado. Eu gostaria de entender quais oportunidades vocês ainda enxergam nessa nova categoria de crédito que foi criada nos últimos 2 anos e como que vocês estão se adaptando a essas mudanças, principalmente de regulação, de plataforma, de onde buscar este crédito e até alguns ajustes, por exemplo, nas taxas, por favor. Sim, o consignado privado nesse formato que nós temos hoje, ele está rodando há aproximadamente 1 ano. Né? Nesse período, ele vem passando aí por adaptações operacionais. Os próprios processos operacionais que são executados pela Dataprev, né, e pela Caixa Econômica Federal, eles vêm passando por adaptações. Ainda seja melhorias, nós temos visto um aumento, isso também é um dado público, né? Se você observar lá na série do Banco Central, a observação, a última disponível, que é do mês de junho, a inadimplência desse produto também atingiu o mais alto patamar histórico, de 8,6%, se não me falha a memória, portanto, acima da média de mercado que eu referi anteriormente, que é de 7,6%. E se aproximando, inclusive, dos níveis de inadimplência observados no crédito pessoal sem garantias, que está, salvo algum engano meu aqui, na casa de 10,6%. Então, a expectativa que se tinha de mercado é que esse produto rodasse em níveis de inadimplência bem abaixo do que a gente está observando. Então, os agentes, os bancos, eles têm que se adaptar a isso. Nós tivemos também mudanças regulatórias recentes, permitindo a utilização do FGTS como garantia, mas impondo para isso limites de taxa que complicam as margens aqui dessa operação. É um produto que tem crescido acentuadamente, superou a marca de 100 bilhões de reais em carteira recentemente, ainda tem um nível de originação de mercado bastante elevado, porém declinante. E acredito que as mudanças recentes de regra tornaram um pouco mais complexa a manutenção desses níveis de crescimento. Dito isso, enxergamos, como boa parte do mercado, que é uma linha que pode chegar perfeitamente a um saldo de 300, 350 bilhões de reais para o mercado como um todo, e voltando que atualmente está ali na casa de aproximadamente 110 bi. Então, é uma linha que tem muito espaço para crescimento, porém, para que isso se materialize, são necessárias essas correções operacionais, né, adaptações nesse processo e até mesmo aperfeiçoamento da regulação. Perfeito. Inclusive, eu estou dando uma olhada nos números aqui, 3 bilhões de reais, se não me engano, na carteira de crédito de consignado privado, em relação aos 18 bilhões que vocês têm de consignado como um todo. Então, ainda considera aí uma distância em relação aos produtos. Essa questão de risco, vocês enxergam talvez um crescimento maior para o consignado privado? Vocês estão confortáveis com estes 3 bilhões? Eu falo comparativamente à carteira total de crédito do banco. É uma pisada na água e não talvez um mergulho de cabeça de vocês? Sim, não, nós temos uma carteira total de crédito de 25 bi, Gabriel, então 3 bi de consignado privado não é que é pouco, mas evidentemente, como você bem observa, tem muito espaço para crescer. Nós lançamos o produto no ano passado, aceleramos bastante o produto no 3º e no 4º trimestres do ano passado, vimos essa inadimplência crescente e aí reduzimos o ritmo de originação no primeiro TRI desse ano e particularmente nesse segundo TRI que nós divulgamos ontem ao mercado. Mas, como eu disse, acreditamos no produto, pretendemos crescer mais, mas crescer de maneira sustentável, ou seja, contornando esses desafios que o produto vem apresentando.
Crescer mais significa o que efetivamente? Eu queria entender qual que é o grau de principalidade que vocês têm com seus clientes, porque a maior parte das operações são efetivamente essas operações de crédito que vocês nos disseram agora, uma carteira de 25 bilhões de reais, e a maior parte é consignado, tanto privado quanto público. Por onde passa? É cross-sell com os clientes? É vender mais para os mesmos clientes? É atingir um maior número de clientes para aí sim crescer por meio das carteiras de créditos que vocês já operam e já conhecem como produto principal do banco? Qual que é esse plano de crescimento para a Mercantil a partir de agora, por favor? É tudo isso que você está falando, Gabriel. Tá. Então, a gente tem uma base de clientes. Né? Você fez um excelente resumo. Então, o Mercantil tem crescido a sua base de clientes, com foco no cliente 50 a mais, principalmente o pensionista e o aposentado do INSS. Então, nós superamos a marca de 10,2 milhões de clientes. O crédito, como você bem coloca, é o nosso carro-chefe, é um produto de atração e retenção de clientes, mas o nível de fidelização, de principalidade, como você menciona, dos clientes, ele é obtido por meio de um dado que você colocou aqui na introdução, que é a receita de prestação de serviços. Então, o banco tem uma oferta para os seus clientes que vai muito além do crédito, e isso é importante em dois aspectos principais. Um é a retenção, a fidelização do cliente, porque significa que o cliente utiliza outros produtos que vão além do crédito, e naturalmente que esses produtos trazem uma receita de serviços que complementa a receita de créditos, diversifica o risco, diversifica as fontes de receita e, portanto, melhora o perfil de risco do banco. Então, é tudo isso somado, é crescer base de clientes, crescer junto o crédito, que é uma coisa que é importante para esse cliente, e também fidelizar o cliente por meio de outros produtos, como seguros, assistências. Nós possuímos pacotes de seguros e assistências que caíram muito no gosto desse público mais experiente, digamos assim, e que permite ao banco entregar esses níveis de rentabilidade, porque, assim, Gabriel, o crédito sozinho, no nível de spread que nós temos hoje no Brasil, não entrega de maneira nenhuma os níveis de retorno que o Mercantil tem conseguido entregar. Então, é preciso uma diversificação maior, tanto para a entrega de resultados quanto para a retenção de clientes. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, duas perguntas em uma aqui, só para a gente encerrar nossa conversa, meu caro. Essa receita com prestação de serviço, ela vem em 90% de seguros e assistência. Quanto dessa receita de prestação de serviços, ela depende da concessão de novos créditos? Essa é uma parte da pergunta. E quando a gente olha, por exemplo, para PDD, para provisão que vocês fazem, o dado subiu bastante do ano passado para este. É uma condição macroeconômica também, mas vocês trabalham, em suma, com crédito consignado, que é por si só um pouco mais seguro do que o crédito livre. Eu queria entender o quanto vocês estão preocupados com a PDD subindo, se isso foi uma consequência da mudança de regras também e qual que é a visão geral. São essas duas perguntas só para a gente encerrar essa nossa conversa, por favor, Paulino. Claro. Não, começando da PDD, conforme eu mencionei anteriormente, a gente está no momento desfavorável do ciclo de crédito, né, o Brasil. Então, isso naturalmente que por si só já sensibiliza a PDD. Mas o aumento ele foi puxado por conta do que a gente falava antes aqui, que é o consignado privado. Ele tem apresentado ainda problemas operacionais que acabam se refletindo na inadimplência. E, como eu mencionei antes, esse é o principal motivo pelo qual nós optamos por reduzir um pouco o nível de concessão dessa linha. PDD, como você sabe, é uma variável fundamental em qualquer banco e a gente acompanha isso muitíssimo de perto. Por ter um perfil altamente consignado, como você fala, ou colateralizado, 83% da carteira do banco tem esse perfil, o Mercantil historicamente roda em níveis de inadimplência bem abaixo do mercado. Como eu falei, a inadimplência de mercado como um todo está em 7,6%, né? A nossa em 3,1% no over 90%, então a gente roda a menos da metade da inadimplência do mercado. Esse é um ingrediente bastante importante aqui na receita de sustentabilidade de resultados do banco. Aí, a primeira pergunta, desculpa, Gabriel, eu respondi a segunda e esqueci da primeira. Eu que fiz uma lambança aqui, fiz duas perguntas em uma para te confundir, Paulino, mas eu queria saber sobre o crescimento da receita com serviço. Como eu disse, 90% está em assistências e seguros, e quanto isso depende de mais concessões de crédito para continuar crescendo também. Porque você fala sobre esse crescimento que não é entregue só com o spread bancário que é cobrado dos créditos, também com prestação de serviços, mas quanto isso está ligado uma coisa com a outra, por favor.
Não, essas coisas elas têm uma correlação, não é direta, né? Tipicamente o cliente que procura o mercantil, ele vem porque o mercantil hoje é o quinto maior pagador de benefícios previdenciários do país. Nós temos mais de 40 milhões de beneficiários do INSS e o mercantil é o único banco de médio porte que está aqui nesse top 5, né? Vamos chamar assim, dos 5 maiores pagadores. Então, nós temos um relacionamento que muitas vezes começa quando a pessoa se aposenta ou passa a receber algum outro benefício previdenciário e vem ao mercantil para receber esse benefício. A partir daí, naturalmente, a gente tem uma oferta de crédito, que é o crédito consignado, que você mencionou, e o nosso objetivo é que o cliente permaneça conosco por mais tempo e vá além da relação de crédito. Então, à medida que essa relação vai se desenvolvendo, a gente apresenta outros produtos, como seguros e assistências, que você mencionou, que hoje são mais de 90% da nossa receita, em detrimento das tarifas bancárias, né? Que essas têm caído paulatinamente ao longo do tempo, seja por força de regulação, seja por força de concorrência, né? Então, hoje os bancos eles vêm perdendo, e não é diferente no caso do mercantil, as receitas com tarifas, né? Mas então é um processo simbiótico, né, Gabriel? O cliente vem para receber o benefício, ele toma um consignado, ele toma contato com outros produtos, como cartões, seguros, assistências, começa a usar esses produtos, gosta e fica com a gente. Então, essa é a jornada que a gente espera dos clientes e é a receita para um crescimento sustentável do banco. Paulino Rodrigues, diretor financeiro do Banco Mercantil, um prazer tê-lo por aqui um dia após a divulgação destes resultados. Até uma próxima, meu caro. Um ótimo dia a você. Prazer todo meu, Gabriel. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.